Hora da gente descrever hard skills, então, que são as competências técnicas. Por que eu falo hard skills? Por que eu falo competências técnicas? Porque hard skills é uma nomenclatura que se usa muito no mercado e é tendência agora para o futuro, então para vocês irem se acostumando com ela. Mas não deixa de ser as competências e conhecimentos técnicos que essa função precisa para exercer as suas atividades. Então, quais são as dicas que eu dou para descrever esses hard skills? Primeiro, a gente está lá com o nosso formulário de entrevista, né? E ele lá, você fez a pergunta aquela de quais conhecimentos técnicos a pessoa precisa, né? O colaborador precisa para exercer aquelas atividades e você então já tem uma lista de referência. Então você vai transcrever tudo que ele citou em termos de competências técnicas, de conhecimentos levantados na entrevista. Aqui é importante que a gente não confunda a formação, porque às vezes eles confundem, tá, mas se tiver tal formação, ele já vai saber tudo. Mas não é isso, é desdobrar a formação em conhecimentos técnicos, tá? Depois, a gente vai pesquisar outras descrições na internet da mesma função e verificar se as competências técnicas citadas estão da mesma forma, tá? Por exemplo, vamos lá buscar aqui. Deixa eu abrir aqui o site da Remunera, descrições. A gente usou esse site como referência, então a gente volta para esse site aqui. Eu vou procurar aqui engenheiro de manutenção. Vou abrir essa descrição aqui e vou dar uma olhadinha no que cita aqui, ó. Curso superior completo, Office básico, habilidades técnicas, e aqui fala mais as comportamentais. Então, essa aqui, por exemplo, não me ajudou em termos de competências técnicas. Então, eu vou tentar lá, descrição de cargo de engenheiro elétrico, PDF. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Engenheiro eletricista, esse aqui da Remunera eu não quero. Esse aqui da Infojobs não é PDF. Então, a gente vai aqui e pesquisa. Aqui a gente tem outra descrição aqui. Requisitos para desenvolvimento, existência de vaga. Ó, aqui já traz registro profissional nos órgãos de classe, que é ter a carteirinha, tá? Mas também não cita muita coisa. Então, vamos ver se aqui também não vai citar. Tarefas detalhadas. Formação escolar, experiência mínima e jornada. Aqui fala um pouco mais de termos de formação, mas também não traz. É difícil encontrar mesmo, mas não deixe de fazer essa pesquisa, tá? Porque ela costuma valer muito a pena, principalmente para outras funções, tá? Então, a gente volta aqui, façam essa pesquisa. Depois, é o momento de você pegar a descrição de cargos, né, e traduzir todas as responsabilidades da descrição de cargos em competências e conhecimentos técnicos necessários para exercer aquela atividade que você acha adequado, tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma descrição de cargo do analista de custos, que é o que a gente está analisando ali na tabela, tá? Cada uma dessas descrições aqui, dessas atividades aqui, ó, fazer composição do custo de máquinas. O que ele precisa saber para fazer composição de custo de máquinas? Apurar custos, fazer fechamento de custos, atuar sobre o processo de simulação de preços. Tudo isso, apoiar a gestão de estoque, tudo isso precisa se desdobrar em conhecimentos técnicos que ele precisa. Então, por exemplo, aqui já está descrito, ó, lembra da responsabilidade lá de fazer composição de custos? Então, aqui já cita que ele precisa ter como conhecimento técnico saber fazer a composição de custos, que ele precisa saber sobre o custo standard e custo médio, que é para fazer a precificação, composição de preços, né? Elaboração de controle orçamentário. Aqui, estrutura de planta, apresentação, normas e procedimentos. Tá. O que não tem aqui, por exemplo, citado, que é uma das responsabilidades dele aqui, vamos retomar, tá?
elaborar e acompanhar o processo orçamentário, está citado lá. Apoiar a gestão de estoques. Para ele apoiar a gestão de estoques, ele precisa saber sobre metodologias de estoques, que aqui não estão citadas, por exemplo. Então, métodos de custeio, então eu já acrescentaria aqui metodologias de controle de estoque. Mais um conhecimento que ele vai ter. E aí, por último, dica final, de acordo com a sua percepção, separe o que seria ideal que o colaborador ou o candidato tivesse como vivência e o que vai ser desenvolvimento interno, que é o momento que a gente chega nessa característica aqui. Tá? O que é ideal que ele venha com experiência, que ele já tenha vivido, que ele já saiba, tá? Até porque aqui, isso é importante, mas tem muita coisa na experiência. Mas assim, lembre que estamos falando de um analista de custos, não é um auxiliar, não é um assistente, ele precisa ter uma vivência já, tá? Então, não tem nada de muito absurdo nisso. E aqui é tudo que é desenvolvimento interno. Então, por exemplo, a estrutura da planta é a estrutura da planta da empresa, estrutura física. Ele não vai vir de mercado sabendo como é a estrutura física da empresa. Ele não vai vir de mercado sabendo como é a precificação dos produtos que a empresa vende e esse processo de montagem, não vai chegar conhecendo o negócio. Então, isso aqui é um desenvolvimento interno que a empresa se responsabiliza em fazer em termos de conhecimento técnico, tá? E aí você separa e é óbvio, depois a gente vai validar isso aqui com o gestor para ver se fica em experiência mesmo, se parte para desenvolvimento interno, porque tudo que se abrir mão de experiência automaticamente precisa passar para desenvolvimento interno, que é o momento que a empresa se responsabiliza por desenvolver esse conhecimento técnico na empresa. Então, dica fatal para conseguir fazer um bom trabalho aqui é você pegar a descrição de cargos, dar uma lida e ir desdobrando ela em conhecimentos técnicos aqui para essa matriz, que aí o trabalho vai ficar excelente. Na próxima aula eu vou falar mais sobre soft skills, mas antes quero te mostrar um material muito bacana que eu vou deixar disponível para você no material complementar dessa aula, que é essa tabela aqui de referências de competências técnicas e comportamentais, tá? Aqui eu acho que eu tenho, deixa eu ver quantas, 210 competências técnicas diferentes que você pode usar como referência para descrever e alimentar a sua matriz. Por que tem tantas competências técnicas e não tem tantas comportamentais? As comportamentais eu devo ter 70 só. Porque cada função faz atividades diferentes e o desdobramento é diferente mesmo em termos de conhecimento técnico. Mas as competências comportamentais acabam sendo sempre um pouco mais similares. Então, vocês podem usar lá no material complementar também essa tabela aqui de diferentes competências técnicas e comportamentais como base para vocês alimentarem essa tabela também. Outra coisa que vocês podem fazer é buscar sempre no Google dicionário de competências, tá? Dicionário de competências. Aí vocês podem baixar esse material aqui, porque aí vão trazer diferentes competências que outras empresas utilizam nas suas descrições e que podem fazer sentido para aplicação na sua matriz também. Então, é um processo de pesquisa, de desdobrar muita informação. Gestão por competências, aqui vai ter uma explicaçãozinha, e aqui vai partir depois, provavelmente, para a questão do que eles usam. Então, excelência em prestação de serviço, foco em resultado, visão sistêmica. Isso aqui são referências de competências que vocês podem estar acessando. Esse aqui é o dicionário de competências do Ministério Público, por exemplo. Eu sempre pesquiso materiais de referências para deixar meu trabalho muito melhor, tá? Então, não deixem de fazer isso também. Esse aqui é um material bastante rico sobre competências que vocês podem estar baixando. E aqui cada um fala de competências diferentes, já com o que elas significam. Então, isso é dica infalível também para vocês fazerem um bom trabalho na construção dessa matriz aqui de perfil de função. E agora, começando por Hard Skills, na próxima aula falamos sobre Soft Skills. Até lá!